E aí pessoal, meu nome é Rafael Campos. Eu comecei a trabalhar com audiovisual há 4 anos. Antes disso já escrevia textos de comédia para os meus shows de stand-up. Mas foi quando me juntei a um quarto que comecei a escrever roteiros profissionalmente. A gente criava conteúdo autoral e campanhas publicitárias que geralmente acabavam financiando o nosso conteúdo autoral. A gente recebeu prêmios e indicações em festivais internacionais de webséries. Depois disso, passei a trabalhar também com captação e edição de vídeo. Desde lá, fiz vários trabalhos diferentes e continuei estudando para me aperfeiçoar cada vez mais. Eu criei esse guia para mostrar como tu pode criar vídeos de qualidade sem gastar tanto. Por causa da pandemia, as pessoas estão usando muito mais a internet para divulgar os seus produtos. Isso aumenta a concorrência e fica mais difícil para o teu trabalho se destacar. Um vídeo bem produzido atrai o teu público e é um diferencial. Seja para alguma coisa que tu está vendendo ou para criação de conteúdo para a internet. Eu sempre pesquisei bastante essa relação para conseguir a melhor qualidade dos equipamentos pelo menor valor possível. Câmeras e outros equipamentos de vídeo têm um mercado muito grande e é uma tecnologia que evolui muito rápido. Por isso esse é um meio tão caro assim. E no Brasil, com a flutuação do dólar e as taxas de importação, fica mais caro ainda. Mas se tu conhece bem a técnica, pode ter um resultado muito parecido com o que foi feito com os equipamentos mais caros, mesmo quando tu grava com o celular. E é isso que eu quero mostrar com esse vídeo. Alternativas de baixo custo e até coisas que podem ser feitas em casa para tu criar um vídeo com aspecto profissional. Esse guia passa pelo planejamento, por conceitos básicos de gravação, aplicativos para celular, áudio, iluminação, até chegar na edição. E eu coloquei alguns marcadores nesse vídeo também, então se tu já tem algum conhecimento sobre o assunto, tu pode ir direto para a parte que te interessa. O planejamento é uma das partes mais importantes do vídeo. Quanto mais preparado tu tiver para a gravação, mais organizado vai ficar o material bruto e isso vai agilizar ainda mais a edição. Por isso é bom tu fazer uma lista de tudo que tu vai precisar. Aí tu deixa pronto no dia anterior ainda, tu carrega as baterias, separa o equipamento. É bom também não fazer diárias tão longas assim, porque acaba ficando cansativo e prejudica o resultado. Parecem coisas óbvias falando assim, mas quando tu tá no meio da gravação e tu tem que ficar correndo de um lado pro outro, porque alguém esqueceu alguma coisa, acaba pesando o clima, um fica culpando o outro, e isso só piora a situação. É bom sempre fazer um checklist quando tu vai gravar, se tu fez o foco direitinho, se tu apertou o REC do gravador, pra tu não chegar só no final da gravação e perceber que tu tá sem o áudio, né? Tudo bem, pode acontecer algum erro no meio da gravação, mas com uma boa organização, tu minimiza muito a chance disso acontecer. Quando tu tá começando a gravar, tu vai se deparar com alguns termos básicos. Eu vou dar uma explicação rápida sobre cada um deles, mas não tem uma regra, então tu vai poder configurar tua câmera de acordo com as tuas necessidades. Uma das primeiras coisas que tu vai ter que decidir quando tu começa a gravar é o FPS, a taxa de frames por segundo, que são o número de fotos tiradas em sequência para criar a ilusão de movimento no vídeo. Normalmente tu vai ver na câmera as opções 24, 30 e 60. Para vídeos de internet e redes sociais, o mais comum é 30 fps, que deixa os movimentos mais suaves. 24 fps é usado na maior parte dos filmes, por isso as pessoas usam ele para buscar aquele aspecto mais cinematográfico. 60 fps ou números mais altos, que algumas câmeras alcançam, como 120 ou 240, são usados para criar uma câmera lenta melhor na edição. Depois disso, tu vai ter a velocidade do obturador. Essa velocidade determina por quanto tempo a câmera vai deixar entrar a luz que vai chegar no obturador para cada um dos frames. Geralmente um conselho que tu ouve sobre a velocidade do obturador é usar o dobro do FPS. Essa é a regra dos 180 graus. Por exemplo, em 24 fps, tu usaria a velocidade de 50, que é o valor mais próximo disponível na câmera. Esse valor da regra de 180 graus veio de como as câmeras antigas de vídeo funcionavam, e é o que reproduz melhor o jeito que o nosso olho enxerga o movimento. Isso porque um dos efeitos da velocidade é o motion blur, ou desfoque de movimento. Além disso, tu vai ter a abertura da lente e o ISO para controlar a exposição do teu vídeo. A abertura da lente controla a quantidade de luz que ela está deixando passar. Uma lente como essa está mais aberta quando ela está em f1.4 e ela está mais fechada quando está em f16. Aqui na lente dá para ver que tem a distância focal e a abertura máxima dela. Uma lente pode ser uma grande angular, normal ou tele. Uma lente grande angular é uma lente que te dá um campo de visão maior. Elas são usadas na fotografia, por exemplo, bastante em paisagens. As lentes normais vão de 24mm até 70, e elas são aquelas que te dão uma visão mais próxima do que nosso olho enxerga. E por último tem a teleobjetiva, que ela tem um ângulo menor, então tu enxerga uma visão aproximada, como se estivesse dando um zoom mesmo. Quando tu está gravando com uma lente grande angular, tu vê uma distorção dos ângulos.
diferente da tele, que tu vê os planos mais achatados. Por isso as lentes normais são mais usadas para retratos, porque elas mostram proporções mais próximas da realidade. Tem câmeras com sensor full frame e câmeras com sensor cropado, que ele é menor. Nessas câmeras com sensor cropado, tu tem um fator de corte, que nem essa aí que a gente está usando agora, é uma Sony A6300, e ela tem um fator de corte de 1.5. Com esse fator de corte de 1.5, uma lente que nem essa de 16mm vai perder um pouco do campo de visão. Então tu vai enxergar nela o equivalente a uma lente 24mm. Isso é algo a se considerar quando está comprando uma lente. Essa aqui é uma lente zoom, ela vai de 55 até 210mm. Elas são mais versáteis porque tu pode usar em eventos, por exemplo, sem ficar trocando de lentes o tempo inteiro. Um dos problemas da lente zoom é que ela tem uma construção muito complexa para ter mais de uma distância focal. Então elas não costumam ter uma nitidez tão boa quanto uma lente fixa. A escolha da abertura depende também do aspecto que tu quer proporcionar no vídeo. Quanto maior a abertura, maior o desfoque e menor o campo de profundidade. E se ela estiver mais fechada, tu vai ver mais elementos em foco. Para quem quer conseguir aquele aspecto mais desfocado da imagem que tu vê nos filmes e tal, tem alguns fatores que influenciam nisso, como a abertura da lente, a distância focal e a distância do que tu está gravando. Quanto mais aberta a lente tiver, maior vai ser o desfoque. Lentes com uma distância focal maior vão te dar um desfoque maior também. Outro fator que influencia o desfoque da lente é a distância física do que tu está gravando. Se tu estiver mais próximo, tu vai conseguir um desfoque maior também. Esses valores da abertura ou diafragma da lente são chamados de f-stop, ou pontos de luz. Se tu está buscando a maior nitidez da lente, geralmente tu não vai ficar na maior abertura possível e nem na menor. Tem um ponto chamado de sweet spot, que geralmente fica entre f8 e f11, que é onde está concentrada a maior nitidez da lente. Na maior abertura da lente, ela costuma apresentar distorções como a aberração cromática. A nitidez melhora normalmente a partir de 2 pontos de luz da abertura máxima. A partir de f11, ela começa a piorar a nitidez de novo, por causa do efeito da difração. Como a lente está muito fechada, é uma passagem pequena para a luz, ela causa distorções na imagem. Depois de configurar a velocidade de abertura, tu ainda tem o ISO para ajustar a exposição do teu vídeo. Só que é um ajuste que tu tem que ter cuidado, porque um ISO alto vai trazer ruído para tua imagem. O último ponto para ajustar no teu vídeo é o balanço de branco. Isso vai depender da iluminação que tu tem no local. Aqui na câmera tu consegue ajustar o balanço de branco de acordo com o local que tu tiver. Pode deixar ele no automático, ou se o dia estiver ensolarado, se for um dia nublado, ou até fazer um ajuste personalizado. Um dos problemas de gravar com smartphone é a estabilização, mas tu resolve isso facilmente com um desses mini tripés, que são baratos e tu encontra no comércio. Fora isso, tem a exposição e o foco, que quando tu mexe o celular, eles ficam mudando porque estão no automático. Mas tem alguns aplicativos que te dão controle sobre essas configurações, como se estivesse usando uma câmera mesmo. O mais conhecido e o mais completo é o Filmic Pro. Ele já teve até filme gravado com ele. Mas ele é um aplicativo pago e, como a gente está falando aqui sobre soluções de custo-benefício, eu vou falar sobre um aplicativo de Android, que é o Open Camera. Com o Open Camera tu pode ajustar a exposição e deixar ela travada. Também dá para escolher o foco entre os modos macro, infinito, automático, contínuo e deixar ele travado. Consegue colocar guias na tela também, escolher entre várias opções, ajustar o balanço de branco, o tamanho da tela, e ajustar configurações avançadas de vídeo, como o formato, tamanho máximo do vídeo, a fonte de áudio, caso tenha uma fonte externa, FPS, entre outras opções. Com a iluminação, tu tem 4 características principais: a qualidade, a cor, a direção e a intensidade da luz. A qualidade, se tem uma luz
dura ou difusa. A luz dura vem de fontes menores de luz e causa sombras bem definidas. A luz difusa causa sombras mais suaves. A cor vem da temperatura da luz, se ela é mais quente ou mais fria, e também se tem algum filtro que modifica a cor da fonte de luz. A intensidade é a quantidade de luz que tu tem disponível, o quão forte é essa luz. Quanto mais luz tu tiver disponível, mais tu vai ter controle sobre as configurações da tua câmera. Tu não vai ter que aumentar tanto o ISO e vai evitar ruído na tua imagem. Por último, a gente tem a direção, que é de onde vem essa luz. Com essas informações, eu vou mostrar um dos esquemas mais usados de luz, que é a iluminação de 3 pontos. Isso consiste em uma luz principal, também chamada de kill light, que é a luz mais forte. A segunda luz suaviza essas sombras que foram criadas pela luz principal. Geralmente é uma luz um pouco mais fraca ou mais distante, ou até um rebatedor. E por último a gente tem uma luz vindo de trás, que é a backlight. Ela separa o sujeito do fundo. Essa é uma imagem de uma paródia que a gente gravou de sessão de terapia. Ali na frente a gente tinha uma luz principal de um softbox. Atrás a gente tinha um outro softbox que funcionava como luz de preenchimento e ao mesmo tempo fazia o recorte, e do lado oposto, atrás, a gente tinha um abajur que dava uma cor para a luz. Uma das opções mais usadas para luz contínua em estúdios e iluminação controlada é o softbox, que usa lâmpadas que nem essa. Mas quando tu fala em custo-benefício, não é algo mais tão barato assim, porque quando tu pensa em comprar todo o kit com as lâmpadas, tripés e tudo, tu vai gastar talvez uns R$600. E esse tipo de lâmpada fluorescente não é mais algo tão usado hoje em dia, que está sendo substituído pelo LED. O problema do softbox também é que é muito mais trabalho de transportar e montar ele. O LED acaba sendo uma opção mais portátil, além de ter mais durabilidade e qualidade da luz. A iluminação de LED, que realmente tem mais qualidade, hoje em dia ela é muito cara. Isso porque o LED tem uma reprodução muito boa de cor. Na escala de IRC, Índice de Reprodução de Cor, o Sol teria um valor de 100, e alguns LEDs chegam até 95. Então tu pode usar LEDs mais baratos que nem esse aqui, que são LEDs potentes, mas o que acontece é que ele tem um tom esverdeado que fica muito difícil de tratar depois na edição de imagem. Esse é um LED de fabricação chinesa que também é uma opção mais barata. Mas tem que considerar quando tu vai comprar um LED assim, que ele é uma fonte de luz dura. O céu nublado é a melhor fonte de luz natural, que é quando o sol rebate nas nuvens e o resultado disso é uma luz muito difusa. O sol ainda seria o ideal para utilizar como fonte de iluminação. O problema é se tu vai gravar por mais tempo, porque a luz muda durante a gravação. Essa luminária chinesa que a gente usou no vídeo inteiro substitui muito bem o softbox. Por ser redonda, ela cria uma luz mais difusa e tu consegue criar ela com alguns itens muito baratos. São coisas que tu consegue em qualquer ferragem ou mercado, como essa lâmpada halógena, custou nem R$8. Um cabo qualquer de luz que muitas vezes até vem pronto. E por último o soquete que vai conectado ao cabo. O áudio é tão importante quanto o vídeo, talvez até mais. E o áudio gravado da câmera ou do celular, ele fica devendo bastante assim, porque ele capta muito ruído ambiente. Para gravar áudio com o melhor custo-benefício, e é o que eu estou usando agora, é o gravador H1 da Zoom. O som do H1 já é muito bom quando tu usa só o microfone direcional dele. Tu ainda pode conectar outro microfone nele, ou ainda usar ele como preamp para tua câmera. Mas ainda assim não é algo tão barato, porque com a alta do dólar, ele está numa média de R$800. Com um investimento bem menor, tu já pode ter um ganho significativo no teu áudio usando um microfone direcional ou um microfone de lapela. Esses microfones são um upgrade ao áudio da câmera porque eles evitam bastante o ruído ambiente. A marca líder de mercado para microfones de gravação é a Rode. Só que uma alternativa que a gente ouve bastante no meio do audiovisual é o microfone Takstar SGC598. Esse é o Takstar. Ele é um microfone que está numa média de R$180. E ele tem uma qualidade equivalente aos microfones muito mais caros do que ele. Outra opção muito boa é o lapela Boya by M1. Esse aqui é um dos microfones de lapela com o melhor custo-benefício e mais populares. Ele tem duas opções, tu pode comprar com um ou com dois microfones. Aqui tu pode ajustar se tu vai usar numa câmera ou num smartphone. E se tu usar no smartphone, ele nem consome bateria. Para encerrar o vídeo, eu vou deixar algumas opções de aplicativos ou programas de edição gratuitos. Uma coisa chata desses programas gratuitos é que geralmente eles têm uma marca d'água que fica no teu vídeo ou várias restrições quando tu não usa a versão paga. Então eu separei algumas sugestões que não tem essa marca d'água e não tem restrições maiores para tu usar. Com o InShot tu consegue fazer edições mais simples para redes sociais. Isso inclui colocar músicas nos vídeos, efeitos sonoros, escrever no vídeo
colocar filtros, efeitos e ajustes nas cores. Para computador tem umas opções gratuitas bem interessantes, como o DaVinci Resolve. Ele é usado inclusive bastante no cinema em Hollywood e é uma referência para tratamento de cor. O problema dele é que existe bastante da tua máquina. Então eu vou deixar uma outra dica aqui. O Kapwing é um editor online. Se teu computador não tem tanta capacidade de processamento, tu pode editar direto pelo navegador. Tem várias funções como colocar texto, imagens. Outro programa gratuito bastante indicado é o Shotcut. Ele não tem uma versão paga, então tu consegue acessar todas as funções de graça. Ele tem várias ferramentas de áudio também que são equivalentes aos melhores editores pagos. A gente vai encerrando esse guia por aqui. Deixem aqui nos comentários alternativas que vocês tenham também de custo-benefício. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode se beneficiar dessas dicas. Até a próxima!